Nosso palestrante chegou. Fortunati é um conhecido de vocês, foi prefeito municipal de Porto Alegre, leciona na Faculdade de Matemática da URGS, Faculdade de Administração Pública e de Empresas e a Faculdade de Direito. Fortunati é mestrando em Educação pela PUC. Fortunati, seja bem-vindo. Nós temos aqui vereadores, representantes do Executivo, servidores municipais do Legislativo. Fortunati, fica à vontade. De manhã eu fiz uma pergunta para o pessoal aqui para eles se manifestarem, e eu acho que vale para o Fortunati também. Quem é vereador, levanta a mão aí, por gentileza. Quem é servidor? Então, e aí tem alguns do Executivo. Ex-vereador, tem alguém? Está aqui. Prefeito Fortunati, fica à vontade. Prefeito, antes do senhor começar, eu vou lhe explicar mais ou menos como vai funcionar. O pessoal, o pessoal gosta de participar, vereador político, o senhor sabe como funciona, vai ter perguntas. E as perguntas elas são direcionadas a mim através do WhatsApp e eu repasso elas para o senhor. Tá? Fica 1 hora. Boa tarde, pessoal. O Bernard tinha me falado que aparecia 15 horas. Eu estava almoçando na Santa Paz, tranquilo. Aí ele me manda um novo recado. Está chegando, professor? Como chegando? Chegando aonde? Mas tudo bem. Infelizmente estava bem próximo daqui, aí ficou fácil de me deslocar. Opa, eu tenho que ficar aqui, agora me lembrei. Tem uma outra recomendação. Como está sendo transmitido ao vivo. Bom, em primeiro lugar, é uma grande alegria estar novamente aqui com o INLEGES. Eu tenho sistematicamente participado de algumas aulas do INLEGES e atesto para vocês a qualidade das aulas do INLEGES, dos cursos, a seriedade com que isso é levado adiante. Por que é que eu faço essa referência? Porque os vereadores sabem, vereadores, vereadoras, que infelizmente no Brasil existem muitos cursos, muitos seminários, que tentam, obviamente, captar os nossos vereadores e vereadoras, secretários municipais, etc., promete mundos e fundos e, na verdade, se torna uma grande picaretagem, expondo, especialmente quem tem mandato. Então, o pobre do vereador ou da vereadora acaba aceitando o convite para fazer, teoricamente, um bom curso. O curso não é bom, a imprensa vai e cobre, cai nos ombros de quem? Do vereador e da vereadora. Aliás, adoram falar mal de parlamentar. Então, tem que tomar os cuidados e vocês podem ter certeza que, estando aqui, no INLEGES, estão muito bem protegidos. O INLEGES tem tradição, tem história, tem cursos muito sérios. Então, eu me sinto muito à vontade, desde o primeiro momento, ter aceitado participar como professor, painelista dos seus cursos, pela seriedade com que tem feito esses seminários. Bom, não vou falar muito porque eu só tenho 1 hora hoje. Eu normalmente tenho 4 horas, então são aulas maiores. Hoje é 1 aula só, então tem que me conter um pouco. Falar um pouco sobre esse tema que nos é tão caro, mas tão incompreendido como é a questão da área da saúde pública. Eu tenho 62 anos de idade, tenho uma militância que começou no movimento sindical e conheço perfeitamente o que acontecia antes do Sistema Único de Saúde. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês, porque é muito fácil encher a boca e malhar o SUS. É muito fácil encher a boca e meter pau na saúde pública. Na verdade, quem faz isso só está dando corda para a saúde privada, porque eles são os principais detratores da saúde pública. Quanto pior funcionar a saúde pública, melhor para eles. E as pessoas se obrigam aí a buscar, obviamente, a saúde privada. Os planos privados, hospitais privados, e por aí afora. Quanto mais a saúde pública funcionar, pior para eles, porque, obviamente, as pessoas estarão bem abrigadas, estarão se sentindo confortáveis e poderão, com isso, buscar o aconchego necessário que a saúde pública tem. Claro, não estou dizendo com isso, não quero passar a ideia de que eu esteja aqui dizendo que o SUS é 100%, etc. Não, só quero que a gente compreenda um pouco mais da importância do SUS
do Sistema Único de Saúde no nosso Estado. Onde é que eu tenho que apontar para passar esse troço? Para cá? Tanto faz, né? Ah, tá bom. Vamos voltar no tempo, até para que a gente entenda um pouco a questão da saúde pública no Brasil. Porque, quando a gente fala em saúde pública, parece que, historicamente, os brasileiros sempre tiveram a proteção integral à saúde pública. E não é assim, pessoal. Na verdade, a história é um pouco mais perversa do que isso. Lá em 1920, não sei se todo mundo consegue enxergar lá atrás, porque a letra ficou pequenininha, mas lá em 1920, nós tínhamos um modelo de saúde que basicamente era baseada nas corporações, daquelas corporações fortes, das corporações que eram muito organizadas, que tinham entidades sindicais muito atuantes. Como exemplo, comerciários, industriários, bancários, marítimos. Eram poucas as categorias que organizadamente conseguiam ter planos de saúde para atender às suas categorias, seus trabalhadores, filiados e seus dependentes. Em 1955, há 62 anos atrás, foi o ano que eu nasci, por isso que eu sei que é 62 anos atrás, foi criado, então, o Ministério da Saúde. Veja bem, pessoal, até 1955, o Brasil não dava qualquer destaque para a saúde pública. Só a partir de 1955 é que criou-se o Ministério voltado para cuidar da questão da saúde. E, em 1961, veja bem, eu estou falando outro dia, do ponto de vista da história do Brasil, é que foi instituído o Código Nacional de Saúde, que começou a dar parâmetros, a apresentar parâmetros um pouco mais claros sobre a saúde pública. Em 66, 1966, pessoal, história brasileira, de 1500 para cá, tem mais de 500 anos, eu estou falando de 1966. Quem é que nasceu depois de 66 nessa sala? Levante o braço aí. Bom, então vocês percebem que apenas a vida de vocês foi criado lá em 66 o Instituto Nacional da Previdência Social. Pois agora vou fazer outro desafio. Quem nasceu depois de 74? 1974. Ó, já. Ou seja, nasceu depois de 74? Bom, deixa para lá. Criação do INAMPS, do Instituto 74. Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o famoso INAMPS, que todo mundo tanto fala e tanto falou. O que fazia? Qual é o atendimento? E isso é importante resgatar. Qual era o atendimento que dava tanto o INPS quanto o INAMPS? Que já eram órgãos ligados ao governo federal, ligados ao Ministério da Saúde. Vamos lembrar que o INAMPS, o INPS, depois do INAMPS, que ficou um pouquinho maior, só atendia trabalhadores com carteira assinada. Só isso, existe o detalhe. Trabalhadores com carteira assinada. Aí vocês podem estar perguntando, mas isso é um grande percentual da população. Vocês sabem quantos trabalhadores com carteira assinada nós temos hoje no Brasil? Quem é que sabe? Pois eu vou começar do outro lado. Eu vou dar o número de trabalhadores desempregados. Pesquisa de IBGE. IBOP. Eu estou falando em campanha eleitoral. IBOP. É o vício. Pesquisa IBGE, feita agora recentemente, a última pesquisa deles. Aquele trabalhador que está em busca de trabalho e não consegue trabalho. 13.700.000 trabalhadores desempregados. Os que cansaram de procurar trabalho e não procuram trabalho há pelo menos 3 meses. Estão mais desempregados ainda. Mas não aparece nessa pesquisa 4 milhões de trabalhadores desempregados. E trabalhadores que fazem bico, que estão no subemprego. Ou seja, não tem carteira de trabalho, não tem emprego formal de trabalho. 10 milhões. Somem 28, dá quase 28 milhões
de trabalhadores que gostariam de estar no mercado formal de trabalho e não estão trabalhando. 28 milhões de trabalhadores desempregados. Aí a pergunta que eu fiz a vocês foi: quantos trabalhadores existem no Brasil com carteira assinada? 32 milhões. Isso é um dado importante, porque eu estou falando somente da classe trabalhadora. Por quê? Chamando a atenção. O INPS e o INAMPS só atendiam, era política pública de saúde, só atendiam trabalhadores com carteira assinada. Ou seja, 32 milhões hoje, claro, nessa época tinha menos, comparativamente, mas não somente os 28 milhões de trabalhadores que estão no desemprego, mas todos os demais que tinham outras atividades. Como exemplo, e vocês conhecem muito bem, porque aqui, imagino, todo mundo seja do interior, como eu, aliás, sou lá de Flores da Cunha. Flores da Cunha, terra do Galo, lá pertinho de Caxias do Sul. O que é forte nas nossas cidades? A agricultura. Os agricultores. Nesta época, o agricultor não era considerado trabalhador. Vocês sabem disso. Só estou aqui reavivando a memória. Ou seja, lá em 1974, e obviamente continuou durante longo tempo, na verdade, a imensa maioria da população brasileira não tinha acesso à saúde pública. Então, vamos gravar isto, para que a gente compreenda o que eu quero dizer finalmente. Problemas. Problemas que está aí. A bibliografia existe, é só entrar e olhar. Eu acho engraçado muita gente hoje falando em retorno da ditadura, retorno como é que eu vi muito faixa agora? Intervenção militar. Eu estive em Flores da Cunha, casualmente, no fim de semana passado, e foi uma casualidade, que não ia muito tempo. Não, outro. Passei por 8 bloqueios de caminhoneiros. E nos 8, pela intervenção militar. Como se na intervenção militar, e tem gente que acredita em Papai Noel, eu já não acredito mais, nós não tivéssemos corrupção. Uma das maiores áreas de corrupção durante a ditadura militar foi exatamente na área da saúde. Mas não só isso, não só isso. Eu cito como exemplo a questão da censura à imprensa, que nós temos um caso escandaloso em termos de saúde pública no Brasil, que qualquer estudante de primeiro ano, lá da Faculdade de Medicina, estuda, que é a famosa epidemia de meningite em São Paulo, entre o ano de 1970 a 74, 4 anos. E a imprensa não podia falar sobre isso. Então, quem tinha meningite acabava indo aqui para os seminários, contagiando outros, aquilo foi num crescendo maluco. Por quê? Porque não se podia falar sobre o surto de meningite. Então, só estou dando alguns pequenos exemplos, obviamente, porque senão vou me estender muito, mas é para compreendermos o que era o setor da saúde antes do SUS. Em face da precariedade do atendimento, isso que eu estou falando para vocês, onde apenas uma parcela da população era atendida e mal atendida, é que a sociedade civil começou a se organizar, setores, os vários setores. Pessoal que trabalhava na saúde, categorias organizadas, começaram a se mobilizar muito para, obviamente, tentar pensar num novo modelo de saúde pública para o Brasil. E o marco desta mobilização, veja como é importante a sociedade civil organizada. Não simplesmente curtindo lá no Facebook, mas participando ativamente. Surgiu a chamada 8ª Conferência Nacional de Saúde. Pois bem, esta Conferência Nacional de Saúde, que foi feita em 1986, ela acabou sendo um marco, porque desta conferência se retiraram todos os pressupostos básicos e teóricos que iriam dar vida ao sistema único no Brasil. A pressão da 8ª Conferência Nacional de Saúde foi tamanha que nós chegamos lá em 1988, o que foi de importante nesse país? A Constituinte de 88,
E os constituintes, então, levaram para dentro do texto constitucional a necessidade da criação de um sistema único de saúde. Então, aí, de fato, em 1988, lá no seu artigo 196, é que, de fato, nasce o SUS. Ainda com uma ideia, mas já devidamente consolidada dentro da Constituição Federal. Fortunati, só um momento. Pessoal, eu estou recebendo umas mensagens, o pessoal está fazendo sinal para mim dizendo do calor aí no fundo. Eu fui ali pedir para solicitei o pessoal do hotel para ver se é problema no ar, o que está acontecendo, tá? Tem lugares mais na frente aqui, qualquer coisa, se alguém achar que aqui na frente é mais fresco. E vamos deixar aquela porta aberta lá para circular o ar, tá, gente? E... Tá, mas eu solicitei pro pessoal do hotel lá, vamos ver o que acontece, tá? Fortunati. Tá todo mundo comendo pausa e andropausa. Brincadeira. Já estamos na área da saúde, né? E o que foi consolidado lá em 1988, como ideia geral, foi consubstanciado pela Lei 8.080 de 1990. 2 anos depois, nós passamos a ter uma lei que aí sim, de fato, de direito, com toda a metodologia, organicidade, é onde surge o SUS, Sistema Único de Saúde. Pois agora vou fazer outra pergunta. Alguém aqui nasceu depois de 1990, aliás, quando... temos 1, 2... Está aí, só estes. Então, vejam bem como esta lei é recente, pessoal. Eu estou fazendo essas perguntas só para mostrar. Nós não somos nada, do ponto de vista... Eu tenho 62 anos, quando penso na história do Brasil, não represento nada. Então, eu estou falando de 1990, pessoal. Foi quando, de fato, na lei, surge o Sistema Único de Saúde. E vocês sabem melhor do que eu, vocês são vereadores, estão lá nas cidades, são servidores de câmaras. Você sabe que a gente aprova a lei, não é no dia seguinte que ela é implantada. Até porque tem que buscar todos os mecanismos para que isso aconteça. Sim? Eu carrego esse cartãozinho do SUS. Qualquer estado que eu tiver, eu chego esse cartãozinho e a minha identidade fica dele gratuitamente. Eu vou chegar lá. Exatamente. Então, veja bem, em 1990 foi aprovada a lei que criou o SUS de fato. Até a sua implantação, ela levou algum tempo. Para vocês terem uma ideia, eu que fui prefeito de Porto Alegre assumiu a chamada gestão semiplena, ou seja, assumiu para si a gestão do SUS em 1996. 6 anos depois. Por quê? Porque é tempo para que, obviamente, o poder público se organize, para que os recursos acabem aparecendo, para que se faça concurso público e tudo isso que vocês conhecem muito bem. O que é o SUS, para que a gente compreenda? O Sistema Único de Saúde é o único sistema de saúde, vou repetir, é o único sistema de saúde pública do mundo que atende a mais de 200 milhões de pessoas, porque qualquer pessoa pode ir para o SUS, sendo que 80 delas, o que é 80% de 200 milhões, 160 milhões, dependem exclusivamente do SUS. Silêncio, pessoal. De 200 milhões de brasileiros, 160 milhões dependem exclusivamente do SUS. Não tem parâmetro, pessoal. Quando o pessoal começa a comparar, porque na Suécia, pelo amor de Deus, pessoal, Suécia é menor que o Rio Grande do Sul, tem um outro padrão de vida. Querer comparar com o país com tamanhas desigualdades sociais como as que nós temos, com essa disparidade que nós conhecemos, onde a gente não consegue levar médico para o interior do Estado, porque o médico não quer ir para o interior do Estado prestar o seu serviço, não me venham comparar Suécia com o Brasil, pessoal. É um disparate. Isso é um disparate. Nós temos que atender pelo Sistema Único de Saúde 200 milhões, porque todo mundo tem acesso universal, mas, de fato, as pessoas têm plano de saúde, têm outras formas. O SUS depende do SUS
160 milhões de brasileiros. Isso diz alguma coisa para vocês? Eu espero que diga, porque senão a gente não compreende o que é o SUS. O SUS é um sistema que permite o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde. Por que é importante enfatizar isso? Porque se eu sair aqui e encontrar um morador de rua, ele vai ter acesso ao SUS. Mas, se eu pegar qualquer família que more no bairro Moinhos de Vento, que é um dos bairros nobres de Porto Alegre, com o PIB elevado, se qualquer pessoa chegar agora no HPS, no Hospital de Pronto-Socorro, que é 100% SUS, se chegar no Hospital de Clínicas, que é 100% SUS, ele vai ser atendido gratuitamente. Ou seja, o acesso é universal. Alguns utilizam, outros não, mas quem não utiliza é uma absoluta minoria, isso está muito claro. O que faz o SUS? Presta desde procedimentos ambulatoriais muito simples. O cara tem um pequeno corte, vai lá na unidade básica de saúde, é atendido, tem uma consulta, é atendido, etc., até, obviamente, atendimentos de alta complexidade. Tem que fazer, o SUS faz, totalmente gratuito. Tem que trocar do rim, totalmente, sabe o que isso significa? Tem que botar uma prótese, tem totalmente gratuito e assim por diante. Realiza as campanhas de vacinação, tivemos agora a campanha da vacinação contra a gripe, como exemplo, então são grandes campanhas nacionais, não é a única. Ação de prevenção de vigilância sanitária, você sabe como isso é importante, cada vez mais a vigilância sanitária tem atuado para preservar a nossa saúde, especialmente na área de alimentos e derivados, e nós temos um dado que é importante, dos 160 milhões, obviamente muita gente não procura o atendimento, porque não fica doente, felizmente, mas nós temos 2 milhões e 800 mil atendimentos anuais pelo SUS. O que não é qualquer país que tem essa capacidade. Quem é que paga a conta do SUS? Porque quando a gente fala em saúde pública, obviamente nós temos que buscar quem paga. Eu sempre digo, vem de um economista, agora me esqueci o nome, que diz, não existe almoço grátis. Alguém de vocês acha que existe almoço grátis? Óbvio que não. Se me convidam para comer na tua casa, eu vou, mas tu está pagando o almoço. Eu não pago, mas tu está pagando. E se alguém me convida para ir para um restaurante e pagar a conta, alguém está pagando. Não existe almoço grátis. Ou seja, se esse sistema fantástico criado no Brasil, ele existe dessa forma, alguém paga a conta. Obviamente que somos nós que pagamos tributos, mas de que forma? Obviamente numa repartição onde os municípios, que hoje são os mais cobrados, eu não tenho dúvida em relação a isso. Se Porto Alegre isso já é forte, imagina no interior do Estado, onde o prefeito, vereadores são buscados a todo momento para tentar abrir uma brecha para o atendimento à área da saúde, você sabe do que eu estou falando, é muito complicado, pois nos municípios, a Constituição Federal, Constituição do Estado e as nossas leis orgânicas, porque não pode ser menor do que isso, tem que investir no mínimo 15%. Agora eu pergunto, eu acho que os vereadoras que estão aqui, os servidores, devem estar lembrando do orçamento do seu município para 2018. Algum município colocou apenas 15% do seu orçamento em saúde? É isto. Nenhum município, não existe município, desconheço. Eu fui presidente da Frente Nacional de Prefeitos. Durante 2 anos, percorri o país conversando com prefeitos. Não existe, desconheço, e olha, duvido que exista um município que invista menos do que 20%. Bom, então isso é crime. Mas isso é uma exceção. Isso é uma exceção. É uma exceção da exceção da exceção. Porque, na prática, se nós formos ver aqui Silêncio, em pessoal. Porto Alegre investe 22%,
Canoas estava investindo 21%, Sapucaia 25% e assim por diante. Não sei os números atuais porque deixei de ser prefeito. Mas todo mundo investe acima de 20%. Os estados deveriam investir um mínimo de 12%. E a gente sabe que esse é um debate muito forte aqui no estado. Na verdade, o Rio Grande do Sul não tem investido ao longo da sua história os 12%. Tentam dar uma maquiada, vamos usar o termo correto, para tentar chegar aos 12%, mas o Tribunal de Contas tem feito anotações, apontamentos todo ano. E qual é a participação da União? Que deveria ser, obviamente, o grande salvaguarda, quem deveria dar o maior sustento ao SUS. Porque lá residem exatamente os maiores recursos. Vamos lembrar que, para os municípios, aí uma questão contábil, para os municípios, de tudo que se arrecada no Brasil, de tudo que se arrecada em termos de tributos, tributos a imposto, taxas, emolumentos, etc., de tudo que se arrecada, apenas 18% vão para 5.700 municípios. 18% vão para 5.700 municípios. Ou seja, de cada R$100 arrecadados no Brasil, apenas 18 vão para os 5.700 municípios. A União fica com 56%. E mesmo assim, a gente chega na área da saúde, o que diz? A única obrigação que a União tem é não pode gastar menos do que gastou no ano anterior e atualizar esse valor pelo PIB, pelo Produto Interno Bruto. Quero dizer a vocês que isso não acontece. Ao contrário, tem diminuído o repasse do governo federal, especialmente do governo federal, para o SUS no Brasil como um todo. Quem cuida de contas de prefeitura sabe disso. Não, é porque, falando, obviamente, do SUS. É isso, mas é a velha história. É a minha velha bronca quando eu lido com o Ministério Público e o Poder Judiciário. Quando se trata de vereador e prefeito, aí a pancada é grande. Quando nós vamos em âmbito estadual ou federal, bom, aí já vamos ver um pouquinho mais. Só quando tem um interesse político maior é que se olha. Caso contrário, não se avança. Agora, para o prefeito e para o vereador, sai da frente, porque a guilhotina pega e pega firme. Na verdade, é o saco de pancada. O saco de pancada da política brasileira está no município. Esta é a verdade. Vou deixar isso muito claro. E falo isso com tranquilidade, porque fui deputado federal, fui deputado estadual, conheço as 3 esferas, e desde as 3 esferas, ninguém apanha tanto, de forma tão desproposital, quanto o prefeito e os vereadores. Não tem, não existe. É mais fácil. Aliás, eu tenho dito isso, e não digo para vocês, está sendo passado vivo, por isso vou dizer com toda tranquilidade que já disse no Ministério Público. Infelizmente, não a totalidade, mas existem alguns promotores de justiça que acham que são mais importantes do que o prefeito. E eu tenho desafiado, concorram, nós temos eleições a cada 4 anos, vão lá para o voto popular. Silêncio, gente. Vão lá, façam aquilo que o prefeito e o vereador fazem, coloquem a cara para bater, coloquem a cara para o tapa, e aí se eleja. Mas isso, obviamente, não é geral. É a petulância de alguns que a gente não pode generalizar, mas eu não poderia deixar de, pelo menos, falar um pouco sobre isso. Fortunati, nós temos algumas manifestações aqui, dentre elas uma pergunta para o senhor. Usuário que tem convênio e tem agendamento em outro município em especialidades que não existem no seu município, tem direito ao uso de transporte que, de certa forma, é direcionado aos pacientes do SUS? É o vereador Guto e Jonatas de Lavra do Sul. Na verdade, o que tem que ficar claro, eu falei isso no início. O sistema universal tem que dar atendimento pleno. É óbvio, eu não conheço pouca gente, não são poucas as pessoas que fazem todo o procedimento com o seu médico privado na primeira fase, vão lá fazem a consulta, fazem a parte mais leve do processo. Aí quando tem que começar a fazer os exames mais complexos, as pessoas. É isso, infelizmente. Então não tem como separar. Eu não posso entrar porque tem um plano de saúde, eu não tenho os benefícios que alguém tem do SUS. Não, o SUS ele é pleno, ele é universal. Pode ser um equívoco, mas é a nossa lei, é dessa forma que ela existe. Infelizmente ele tem um jeitinho, cada vez mais um jeitinho nocivo, maléfico,
aquele jeitinho brasileiro que devia ser uma coisa importante para a gente encontrar soluções, tem se tornado para muita gente um caminho tortuoso para levar vantagem, como eu dizia. Não sei se todo mundo era vivo aqui, não, já vi que não. Década de 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo no México, um dos grandes jogadores foi Gerson. Os grandes meios de campos, aliás. E aí ele volta do México, idolatrado, e faz uma campanha para uma marca de cigarro, não vou lembrar mais. Mas ele dizia, fumo esse cigarro porque abatia. Gosto de levar vantagem em tudo. E aí se transformou na lei do Gerson. Levar vantagem em tudo é a lei do Gerson. E eu vejo cada vez mais, infelizmente, brasileiros com a lei do Gerson, especialmente na área da saúde. Por mais que a gente aprimore os mecanismos de fiscalização, por mais que a gente agora esteja colocando, basicamente, processo digital em todo o processo, sempre tem alguém que busca o jeitinho de levar a lei do Gerson ao fio do cabelo. Eu tenho só um comentário. Na teoria, o sistema é completo e maravilhoso. Na prática, não funciona. Exemplo é uma cirurgia de alta complexidade e o cidadão morre e não é feita. Vereador Cardeal, São Borja. Olha, eu diria que esta é a visão dos privatistas. Porque, na verdade, eu acho engraçado, porque quando o pessoal fala no silêncio aí no fundo, de saúde, exige que o sistema seja completo. Só que não briga, como exemplo, que é exatamente uma das coisas que eu ia falar agora, pelo subfinanciamento do SUS. Quem paga a conta? Está pagando a conta? Não está. E aí querem que o sistema funcione? Não. Aí a gente malha o SUS, o sistema como se ele fosse impreciso, e não cobra de quem tem que cobrar. Eu posso garantir a vocês, nós temos aqui Hospital de Clínicas, é considerado um dos melhores hospitais do país. Hospital da Restinga, que tem a administração do Hospital Moinhos de Vento, 100% SUS. Hospital Vila Nova, são referências. O HPS, nosso HPS. Isto é SUS, pessoal, é Sistema Único de Saúde. Tem fila? Claro que tem fila. Obviamente, por quê? Porque é um subfinanciamento. Aí o que acaba acontecendo? Quando eu era prefeito em 2016, com a crise do repasse dos recursos do governo federal e do governo do Estado para o Sistema Único de Saúde, o que acabou acontecendo? Canoas, que fica aqui do lado, Canoas, fechou 104 leitos. 104 leitos. Charqueadas, tem alguém de Charqueadas aqui? Fica aqui, 50 quilômetros de Porto Alegre. Fechou o hospital. Tem alguém de Montenegro? Sabe que Montenegro, o Hospital de Montenegro, fechou todas as cirurgias eletivas. Onde é que esse povo começou a vir? Tente imaginar. Obviamente, para o Sistema Único de Saúde de Porto Alegre, que tem que dar conta não somente de quem mora em Porto Alegre, mas de quem mora praticamente em todo o interior do Estado. Aí querem milagres. Então é fácil criticar, muito fácil criticar. Sim. Funciona, eu quero te provar que funciona. Bom, o problema é que pode não funcionar para algumas coisas, para as outras tantas funciona. É só nós irmos, vamos lá no Hospital de Clínicas e vamos ver quantas pessoas estão sendo atendidas. Pessoal, estou falando, mas qual é o hospital que tem na cidade de vocês? É isso, então, esse problema. Esse pessoal, problema. vamos... Então, a visão privatista acaba imperando. Então, é uma questão de gestão. Por quê? Porque, na verdade, o sistema que deveria ser descentralizado e regionalizado não o é. Não o é. Tá. Fortunati... É isto exatamente que eu estou dizendo. Então, qual é o grande problema? São as distorções. Qual é a nossa função? O próprio SUS criou o sistema de fiscalização por parte da população. Tem Conselho Municipal de Saúde no município de vocês? Pessoal... Funciona? Conselho Municipal de Saúde. Qual é a participação da comunidade? Dos usuários? É isso, então.
Vamos falar sério, né, pessoal? Não estou aqui, eu estou defendendo a estrutura do sistema. Pessoal, vamos, até para nós dar Eu estou falando sequência na palestra. Eu deixei muito claro desde o início, não é um sistema perfeito, mas sem ele, meus amigos, sem o SUS, não seria pior, seria o caos. O problema é que a gente acaba metendo pau no SUS sem se dar conta dos Silêncio, problemas pessoal. realmente enfrentados. Hoje, em Brasília, vocês forem a Brasília, lá no Congresso Nacional, tramita um projeto de lei, quem é da área de saúde sabe disso, se tem alguém da área de saúde, para retirar recursos exatamente do SUS. O que nós estamos fazendo? O que vocês estão fazendo como vereadores? Aí depois vão reclamar. Ah, não funciona. Mas esse dinheiro vai para quem? Está lá, para os hospitais privados do país. Para os hospitais privados. Tá. Fortunati. Então é isso. Pessoal, eu sei que o tema é polêmico e gera polêmico discussão. é bom, Eu acho que é válido. Eu continuo pedindo a vocês que direcionem as perguntas para mim, que eu transmito ao prefeito Fortunati. Fortunati, eu tenho mais algumas perguntas aqui. Silêncio, pessoal. Eu vou fazer para a gente dar. Tá. Está no fim das telas. Está no fim das telas e... Então, aquilo que já havia falado está lá na tela, ó. Nós precisamos ter um financiamento adequado do sistema por parte do governo federal. Nós precisamos ter comissões municipais de saúde que realmente funcionem. Eu posso garantir a vocês que a Comissão Municipal de Saúde de Porto Alegre funciona. Tripartite. 1/3 de usuários, 1/3 dos prestadores de serviço, 1/3 do governo. E funciona. Aliás, apanhei muito durante o meu governo da comissão, mas é isso, faz parte. Então, tem que exigir essa prestação. E a fiscalização no uso de recursos físicos e humanos, que é exatamente isso. Evitar os apadrinhamentos, denunciar, é nossa missão, é nossa função fazer isso. Porque se a gente simplesmente só denuncia quando não leva a boquinha, aí não dá. Ou a gente tem isso como um parâmetro, e os vereadores têm a tribuna para fazer isso, devem cobrar de forma permanente, e não só cobrar quando o seu não foi atendido, que aí é complicado. Fundamental que a gente lute cada vez mais pelas unidades básicas de saúde, e pelo PSF, Programa Saúde da Família. Por quê? Qual é o problema que existe hoje? As pessoas acabam indo diretamente aos hospitais, então a gente acaba tendo as emergências dos hospitais superlotadas sem necessidade. Porque se tu tiveres lá na ponta, unidade básica de saúde, ou programa Saúde de Família, que faça a primeira averiguação e investigação, com toda certeza, uma parte considerável desses pacientes não precisaria estar na emergência dos hospitais. Então isso é fundamental. Isto, me desculpe, mas as prefeituras têm condições de implantar. Pode não ter hospital, eu sei que é complicado, tem que ter hospitais regionais. Mas o UBS e o PSF, isso é impossível. Vigilância sobre o sistema de regulação do SUS. Este é um grande câncer que nós temos, porque a todo momento a gente recebe denúncias, porque fulano, ciclano, burlaram a fila do SUS. Eu, quando era prefeito, era impressionante o que eu recebia de telefonemas. Mas Fortunati, veja bem, prefeito, a minha sobrinha está com tal lugar, está com tal problema, está com tal problema. Meus amigos, tem critério, tem um sistema de regulação. Não é quem entra na fila. Está na fila, vai ser verificada a gravidade da doença e, obviamente, vai ser dado atendimento adequado dentro desta possibilidade. Caso contrário, cada um de nós vai se sentir no direito de furar a fila. E, infelizmente, essa cultura é muito presente no Brasil. Furar a fila do SUS. E aí não pode funcionar mesmo, né, pessoal? Me desculpe, mas não pode funcionar. E exigir transparência absoluta do sistema. Na verdade, nós temos direito de ter dados, os dados de quanto é gasto, onde é gasto e assim por diante. E lutar, que eu termino com isso, porque para mim é fundamental, lutar pelo financiamento completo do SUS. Nós nunca teremos nenhum sistema de saúde pública no Brasil que não tenha financiamento adequado. A gente vai ficar reclamando,
e vai deixar de botar o dedo aonde tem que ser colocado, que é quem paga a conta. Porque, obviamente, se o governo federal e o governo do Estado não repassam os recursos adequados para os municípios e para os prestadores, bom, aí não tem como prestar um bom serviço, me desculpem. Não tem como pagar os servidores, não tem como comprar material, não tem etc, e assim por diante. Sobre a inadimplência dos clubes de futebol e os bancos. Bom, está levantando, para quem não ouviu, ele obviamente não está falando sem microfone, ele levanta sobre a inadimplência dos clubes de futebol e dos bancos. Um escândalo. Isso é um escândalo. Mas é um escândalo na área da saúde e na área da Previdência, né? Na verdade, a CPI da Previdência já apontou isso. Hoje, o sistema financeiro brasileiro é o sistema mais rentável do mundo. Eu sou bancário, essa área eu entendo, posso discutir com muita profundidade. Nós tivemos, só para dar um exemplo, 2014, nós estamos em 2014, Espanha em crise, de 2008 a 2014, a Espanha ficou em crise. Como, aliás, uma grande parte do mundo, por causa do estouro da bolsa imobiliária nos Estados Unidos. Afetou muito alguns países europeus, entre elas a Espanha. Nós tínhamos um índice de desemprego entre jovens na Espanha de 50%, entre a população adulta de 30%. Por que estou citando a Espanha? Porque, casualmente, a Espanha tem um banco que se chama Santander. Santander, na Espanha, de 2008 a 2014, deu prejuízo. Tá? Fechou sempre no vermelho, de 2008 a 2014. Como é que o Santander compensou esse prejuízo? Com a filial do Brasil. E continua sendo assim, não pense que mudou. Na verdade, o setor financeiro é o grande setor que nos expolia. E o que nós fazemos? Perguntas? Eu tenho algumas perguntas aqui, Fortunati, vou te fazer na ordem que eu recebi. Quando o paciente tem IP ou Unimed, pede a ambulância do SUS para socorrer a pessoa doente. Qual o procedimento? Quando o paciente do IP tem IP ou Unimed, pode a ambulância do SUS recorrer à pessoa doente? Pode. Sim. É o sistema universal, atendimento universal. É o que eu disse primeiro. Muita gente que tem plano de saúde Silêncio, acaba gente. fazendo a parte mais simples no SUS e depois, ao contrário, a parte mais simples nos médicos privados, nos consultórios privados, e quando começa a apertar, eles vão para o SUS. Infelizmente, o SUS não tem como não receber esse paciente, porque é atendimento universal. Com detalhe importante, os últimos dados mostram, com a questão do desemprego no Brasil, eu dei os números para vocês, nós tivemos neste biênio, 2 últimos anos, 2016, 2017, não conta ainda 2018, 2 milhões de usuários de plano de saúde que migraram do plano de saúde para o SUS. Por quê? Porque não conseguiram mais pagar o plano de saúde. Simples. Ponto. Não, teoricamente não. Ele tem que vir para ser atendido pelo SUS. Pelo SUS. Eu estou falando atendimento SUS. Obviamente, se sai ambulância para o atendimento SUS de qualquer cidade, é para ser atendido no SUS em Porto Alegre. A lógica é essa. Estou falando atendimento universal pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Fortunati, eu tenho uma pergunta aqui que ela é até pertinente à realidade de alguns municípios do interior gaúcho, e eu vou ler ela na íntegra para o senhor, tá? O palestrante foi prefeito de uma grande cidade aqui do Rio Grande do Sul, mas é oriundo do interior. Qual a opinião sobre a política do atual governo do Estado de fechar os pequenos hospitais? Eu me manifestei já sobre isso. Eu acho um equívoco. Não tem questão partidária nisso, não tem questão filosófica, ideológica, é uma questão de compreensão sobre o Sistema Único de Saúde. Eu acho que fechar-se hoje os pequenos hospitais do interior é simplesmente fazer com que cada vez mais esses pacientes migrem para centros de médio e grande porte, que não dão conta. Se nós tivéssemos em Porto Alegre, nós tivéssemos em Canoas, em Caxias, em Santa Maria, Passo Fundo, que são centros maiores, condições já de abrigar
não somente os que procuram hoje o sistema, mas outros eu não viria nenhum problema. O grande problema é que existem algumas cirurgias eletivas, como exemplo, de pequeno porte, que cirurgia eletiva obrigatoriamente não é de grande porte, que um pequeno hospital poderia fazer. O que o governo do Estado diz, e o Gabardo falou muito sobre isso, é que isso acaba reduzindo muitos custos. Eu tenho dúvidas, porque, além da não redução dos custos, e nós colocamos no papel isso, tudo que significa deslocamento, perda de tempo, isso tem que ser computado, não é só a questão financeira, mas, obviamente, os custos globais, nós temos uma sobrecarga do sistema onde ele realmente funciona. Se ele funciona hoje, com o fechamento de outros pequenos hospitais, ele pode deixar de funcionar amanhã. Qual é a vantagem para o Estado? Nenhuma. Só para complementar, eu fiz a pergunta, amanhã, inclusive, tem uma batalha na FAMURS, nós, dos pequenos municípios do interior, contra o decreto do governo do Estado para fechar os pequenos hospitais. Perfeito. Amanhã, às 9 horas, na FAMURS. E eu posso garantir que eu, como prefeito, que fui de uma grande cidade, sei o quanto é importante que o cidadão permaneça lá sendo atendido e não tenha que pegar uma ambulância para vir para Porto Alegre. No nosso município, nós temos hospitais e foi regionalizada a questão dos partos. Não é feito no nosso município, é feito no município. Nós estamos enfrentando isso. Tá. Ganhando crianças da estrada, dentro da ambulância. As estradas estão boas, não tem problema. Tá, seguindo, Fortunati. Eu tenho mais uma pergunta aqui, tenho mais duas. Do Diogo de Terra de Areia. Silêncio, pessoal, por gentileza aí, aqui na frente está um barulho bem alto. Observando os atendimentos do SUS no nosso município, nota-se que muitos atendimentos são desnecessários, deixando as pessoas que realmente precisam numa fila de espera muito grande. Pergunto, não seria interessante cobrar um valor baixo, R$ 2 a R$ 5, para os atendimentos? Não iria diminuir as filas e iriam ser atendidos somente quem realmente precisa? Sabe que esse é um dos grandes problemas que o SUS enfrenta. Tanto na marcação de consultas, como nas chamadas cirurgias eletivas, porque elas são marcadas com antecedência. Aqui nós tínhamos uma falha, uma falta de presença no primeiro atendimento, segundo atendimento, das consultas, em torno de 40%. Então, vocês imaginam o que é isso? O sistema vai, cadastra a pessoa, marca para o dia X. Obviamente, a fila vai se estendendo. Aí, 40% faltam, significa que nós poderíamos estar atendendo, em menos tempo, outras tantas pessoas. Isso acontece também com cirurgias eletivas. Está se buscando o aperfeiçoamento do sistema, que Porto Alegre as próprias unidades básicas de saúde já ligam mais de uma vez para confirmar, ou seja, é custo para o erário, mas pelo menos é uma garantia, na tentativa de saber se o indivíduo vai ou não comparecer. Então, mas não quero fugir da pergunta. A pergunta é muito clara. Se a gente cobrasse um valor, seria melhor? Eu diria o seguinte, em tese, seria. O problema é que isso Silêncio, é pessoal. inconstitucional. Não tem como cobrar do Sistema Único de Saúde. A lei, como ela já prevê a gratuidade plena, quem cobrar vai estar, obviamente, na ótica do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado. Só isso, infelizmente. Eu acho que é válido. Eu tenho um comentário aqui, prefeito, eu vou lê-lo. A hemodiálise é um serviço único oferecido pelo SUS. Portanto, bem colocado pelo Fortunati, de que quem paga convênio particulares acaba utilizando o sistema único, que é universal e integral. Vereadora Jaqueline Santuange. Perfeito, é exatamente isso. Não, em cirurgias de órgãos, especialmente, é muito difícil vocês tomarem conhecimento de pessoas de classe de renda elevada fazerem isso privadamente. Basicamente, todo mundo procura. Instituto do Coração, Instituto de Cardiologia, os moinhos de vento, da área do SUS, pessoal, da área do SUS. O que sai caro? Não é a consulta. O que sai caro são exatamente essas cirurgias de alta complexidade, vocês sabem disso. Mas está aí uma prova que o SUS funciona muitas vezes melhor do que o próprio plano de saúde. Eu tenho uma experiência, eu vou dar um...
Eu vou dar uma... Nós vivemos isso na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Para quem não conhece, Santa Casa tem a parte privada e a parte do SUS. Parte privada é além de privada. Privada tem os planos de saúde. Pois bem, chegou um momento tal que os pacientes da área privada começaram a migrar para a área do SUS. Aí eu fiquei intrigado, né, porque eu recebi essa informação. Disse, mas o hospital não é o mesmo? Disse, exatamente, porque o hospital é o mesmo, o atendimento é exatamente o mesmo, não tem por que a gente pagar. Tá certo. Bom, aí é crime, aí é crime. Seu médico, ela está perguntando, quando o médico cobra igual? É crime, não pode cobrar. Infelizmente, nós temos muitos médicos, muitos hospitais, que... Caixinha 2. Eles só falam da caixa 2 de campanha, pois tem a caixa 2 nos hospitais. Médicos, hospitais cobrando por fora. Isto é crime. Quero deixar muito claro. Tem que denunciar, Ministério Público. Denunciar, pegar prova, denunciar. Sim, mas tem... Pessoal, silêncio. Só um minutinho. Aí eles deram o recibo, aí eu paguei com o meu dinheiro. Aí eles deram o recibo em nome da prefeitura. E eu não vi, a gente só viu depois. Aí eu pensei, será que a prefeitura vai ressarcir? Fui até a prefeitura tomar conhecimento. Eles disseram que não. Claro que não, óbvio. Liguei lá no consultório, eles disseram que eles não podem dar. Porque isso, a prefeitura teria que ressarcir a mim, porque é obrigação do município a me atender. Sabe qual é a palavra adequada para isso? Picaretagem. Aí eu fiquei uma manhã toda ligando, aí a hora que eu ameacei eles que eu ia ir denunciar eles me chamaram lá e devolveram o dinheiro. É isso. Tá bom, então. É isso Acabou de comprovar o que eu disse. Tem que denunciar, tem que buscar formas de denunciar. Eu sei que isso no interior é mais complicado, pessoal. Como eu venho de uma cidade pequena, eu sei que é complicado, porque todo mundo sabe quem é o médico, e o médico conhece todo mundo. Eu, quando morava em Flores da Cunha, ainda adolescente, eu trabalhei numa farmácia. Pessoal. Eram duas farmácias. Farmácia São Pedro. Silêncio Então, aí no fundo. eu, gente. como balconista de farmácia, conhecia todo mundo. O médico, que era o doutor Antoninho Falavinha, conhecia todo mundo. Então, as pessoas ficam com muito... Não estou dizendo que ele tenha cometido algum deslize, só estou dando um exemplo. Se ele cometesse algum deslize, ninguém ia denunciar. Por quê? Porque, bom, todo mundo se conhece, aí não vai ter mais atendimento. Ah, mas tem o colega não vai atender, porque o espírito de corpo deles é impressionante. É um espírito de corpo fantástico. A classe médica tem um espírito de corpo maior do que os advogados. Parece impossível, mas é maior do que os advogados. Fortunati, tem um comentário aqui bem pertinente a tudo que tu falou. Eu vou reproduzi-lo. Não é a pergunta, diz ele aqui. Por experiência, já passei por muitos procedimentos cirúrgicos pelo SUS. Hoje tenho convênio. E com convênio, hoje tenho muito mais dificuldade em conseguir uma consulta. Vereador Guto e Jonas de Lavras do Sul. Não fui eu que falei, pessoal. Hein? Eu tenho, assim, ó, só para mais uma perguntinha, o senhor pode aproveitar e responder. Qual é o processo de implantação das UPAs no município? Quem financia? Quem financia a UPA, na verdade, tem dois entes fundamentais para o financiamento de UPAs, que é o governo federal e o governo do estado. Teve um período em que a implantação da UPA virou um pouco febre. Nós íamos implantar, inclusive, 6 UPAs em Porto Alegre, conseguimos implantar 2, além do serviço que nós tínhamos já funcionando como UPA. Depois a fonte secou Brasília, os recursos viriam de Brasília. A segunda UPA que nós instalamos em Porto Alegre, ela veio via financiamento do governo do estado, mas também secou a fonte. Então o problema é esse, pessoal. Quando a gente fala em financiamento, nós temos que pensar o seguinte, bom, o país está em crise, e não é uma crise de 2018. Essa crise vem desde 2012. De 2012 para cá, o país só tem caído, do ponto de vista da arrecadação de tributos. Óbvio que a gente continua dizendo, o município continua bancando, vou dar um percentual, 20% na área da saúde.
Mas esse 20% pode ser menor do que era há 4 anos atrás, atualizando pela inflação. Por quê? Porque os recursos estão caindo, o que os municípios estão arrecadando, o que o Estado está arrecadando, o que a União está arrecadando, por causa da crise, é menor do que alguns anos atrás. Bom, tudo bem, aí tem crise, mas o que é prioridade no Brasil? Para mim, educação e saúde. Se nós não investirmos em saúde e educação, a gente pode discutir milhares de coisas no orçamento da União, no orçamento do Estado, que para mim não vai ter o mesmo alcance. Por quê? Porque, especialmente na área da saúde, nós estamos lidando com vidas. E vida não tem volta. Na escola até a gente pode perder um ano. O aluno vai lá, repete um ano, perdeu um ano. Tá bom. Repete, até reforça. Na área da saúde, não. Perdeu a vida, perdeu a vida. Perdeu um braço, perdeu um braço. Perdeu um rim, perdeu um rim. Não tem volta. Vai conseguir um transplante, sabe lá quando. Muitas vezes as pessoas vão marcar um exame com um encaminhamento pelo SUS e chegando no laboratório conveniado, diz que não estão marcando, pois que já estourou o número X de exames para aquele mês. Mas com o encaminhamento dá para fazer por tal preço? Isso é crime? Deveria ser denunciado ao laboratório ou o médico que faz isso? Não, em primeiro lugar, dessa questão de marcação de exames, é claro, tem limites. Depende. Na verdade, não é todos os exames solicitados serão atendidos por laboratório, porque eles têm cotas. Vou falar em cota, que é mais compreensível, né? Eles têm um parâmetro que devem cumprir. Então, às vezes, esse parâmetro ele chega num determinado volume e eles param de atender, dando outras opções. Mas o que tem acontecido muito, aconteceu em Porto Alegre, denúncias, de que o laboratório não tinha atingido ainda a cota do SUS, mas dizia que tinha já atingido porque sabia que o sujeito tinha plano de saúde, então ele queria descarregar para o plano de saúde que paga mais. Porque normalmente os planos de saúde pagam mais pelo exame médico, pelo exame laboratorial, do que o Sistema Único de Saúde, que tem, obviamente, uma tabela que é uma tabela mais baixa. Percebe-se que esse é um problema corrente mesmo. Esse é um problema. O município repassa em torno de 10% do orçamento ao hospital, que é filantrópico. Cada atendimento no hospital é cobrado uma taxa de R$80. E ainda precisa apresentar o cartão do SUS. Isso está certo? Essa é uma discussão interessante, porque o hospital está se valendo de dinheiro público. Dinheiro público, na área da saúde, ele só pode ser revertido para o Sistema Único de Saúde. A minha compreensão, está na lei isso. Toda vez que eu começo a usar o dinheiro público para outra finalidade, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas vai questionar, e deveria questionar. Vou dar um exemplo concreto. Nós tínhamos aqui na Prefeitura de Porto Alegre um atendimento especial para os servidores do município. Tínhamos um hospital. Hospital em Porto Alegre, aliás, bastante razoável, que dava atendimento para servidores do município. O Ministério Público entrou com ação, exigindo que os servidores públicos municipais ou tivessem o seu plano de saúde, que nós acabamos criando, ou entrassem na fila do SUS. Então, essa é a compreensão, pessoal. Então, essa é uma discussão que vocês têm que fazer lá com o Ministério Público, Tribunal de Contas, porque é muito estranho a Prefeitura estar dando um valor, a não ser que isso esteja devidamente contratualizado, e aí tem que ver os termos do contrato, mas para ter essa contratualização, tem que ter seguido uma série de normas técnicas muito adequadas. Eu não sou contra que, obviamente, um hospital cobre pelo serviço prestado. Eu sou só contra que se use o dinheiro público para que depois se cobre dos pacientes. Só isso. Tenho mais uma pergunta aqui. Eu já aviso que eu, como advogado, diria direto na polícia, mas eu vou transmitir para ti. O que o paciente faz quando já está com uma cirurgia marcada pelo SUS e o médico cobra 1.200 e a pessoa não tem na hora para pagar o médico e o médico manda ela embora? Qual atitude deve tomar o paciente? E ainda exige que seja em dinheiro. A resposta dada. Polícia, Ministério Público.
Não tem jeito, pessoal. Isso é crime. Isso é crime. Crime de lesa pátria. Vamos usar um termo muito tranquilo. Sabe que o que é incrível nesse país, e eu vejo isso cada dia mais, é que as pessoas... Silêncio, gente. As pessoas olham para Brasília, e vou falar de algo que nos interessa, porque nós somos políticos aqui, pelo menos a maioria é político. Olham para Brasília e aí querem cortar a cabeça de todo mundo. Não vou nem dizer que não mereço, mas tudo bem. Querem cortar a cabeça de todo mundo, bababá, não vão votar branco, nulo, etc. Só que no dia a dia, estas mesmas pessoas fazem isso. Aí eu sempre pergunto, quando eu vou para os debates, e participo muito do debate, vem as provocações da Lava Jato, enfim, um monte de coisas. E tá bem, eu acho que nós temos que averiguar, aprofundar. Quem tem culpa em cartório tem que pagar. Agora, vamos deixar claro, nós temos uma corrosão de valores no Brasil. Uma corrosão de valores no Brasil. Aí eu pergunto para eles, tem algum CC, tem algum político envolvido no escândalo das próteses? Não tem. Tem algum CC, algum político envolvido no escândalo da adulteração do leite? Não tem. Eu poderia aqui continuar, eu tenho uma lista, eu fiz uma lista de escândalos que nós temos no dia a dia, infelizmente. O médico, esse médico que marcou a cirurgia e cobra 1.000, ele é político? Ele é um CC? Mas, inclusive, o médico é prefeito da cidade. Bom. Alguém caiu a tese, mas aí é porque ele é médico e não por ser o prefeito. Claro, óbvio, aí porque ele é o médico e não por ser o prefeito. Diga lá. Aquele próprio dado que tu apresentou ali, mostrou ali sobre os percentuais a serem expendidos pelos órgãos governamentais para assistência social, o SUS, essa própria falta de comprometimento do Estado, ela acarreta muitos municípios e o sistema. Então, ela também ajuda a corromper esse sistema. Com certeza. Concordo contigo. Concordo. O Estado atrasa os repasses, falta alguns critérios na aplicação do sistema, e daí quem paga são os municípios. Quem paga é o município. Na verdade, o cidadão vai bater na porta do prefeito, vai procurar o vereador, não quer saber se o problema é do Estado, se é falta de repasse do Estado ou da União. Daí vem uma ordem judicial. Daí vem o Ministério Público, vem o Tribunal de Contas. Bom, toda essa história a gente conhece. Fortunati, muito obrigado. Pessoal, só vamos deixar claro o seguinte, para que não haja um mal entendimento. Eu disse isso na minha primeira frase e vou voltar a dizer. O Sistema Único de Saúde é um dos sistemas mais avançados de saúde pública do mundo. Ele é perfeito? É claro que não é perfeito. Ao contrário, tem inúmeros problemas, alguns dos quais nós temos responsabilidade por não fiscalizarmos, não cobrarmos, não exigirmos que ele, obviamente, tenha um financiamento adequado. Então, o importante não é a gente malhar o SUS. Tem que reconhecer os problemas? Tem. Mas nós temos que malhar quem é o responsável pelo sucateamento do SUS, e não pelo SUS. Volto a dizer, porque isso é uma bandeira que eu carrego desde que fui deputado federal e defendi muito o SUS e continuo. Eu defendi o Mais Médicos, levei pau, não me importo, pessoal. Eu defendo saúde pública, atendimento público. Seu médico é cubano, seu médico é venezuelano, seu médico é argentino, francês, não me interessa. Me interessa que ele está lá na ponta atendendo o cidadão que precisa de saúde pública. É isso. E no SUS eu não tenho dúvida. Eu sou ardoroso defensor do SUS, conheço profundamente o SUS. Tem problemas? Eu quero reconhecer todos eles. Mas o que eu não acho correto é nós atacarmos o SUS e não atacarmos quem, obviamente, faz com que o SUS seja depreciado, atacado. Aí tem outros interesses, quer seja o interesse do governo, da saúde privada, de prestadores e tanto assim. Por isso quero dizer a vocês em alto e bom tom, mesmo reconhecendo todas as fraquezas do SUS, eu continuo com meus 62 anos de idade, 40 anos de vida pública, defendendo ardorosamente o Sistema Único de Saúde chamado SUS. Obrigado.